no livro do Feynman ele comenta que uma das dificuldades que o Newton teve, se ele trocava cartas, né, naquela época a gente não trocava zap, trocava cartas, ele relata que ele teve dificuldade de mostrar que o campo gravitacional de uma dada distribuição esférica de massa seria equivalente a se a gente tivesse toda a carga, toda a massa concentrada no centro da distribuição. E isso é uma coisa que a gente faz com muita simplicidade aqui e poderia, né, se ele conhecesse o teorema de Gauss e a lei de Gauss, poderia ter aplicado lá também. Então, vale essa discussão, né, que é um campo a gente fez, né, e a gente até usou para chegar em alguma dessas expressões o campo de uma carga pontual, né? Mas a gente pode ter aqui uma esfera, né, com uma dada distribuição de carga, né? Nesse caso, a carga total dessa esfera é um Q grande qualquer, e eu vou querer encontrar o campo elétrico, né, em qualquer ponto do espaço. Então, qualquer ponto do espaço, dado que isso aqui, né, é uma distribuição esférica, eu posso colocar aqui a distância R. E o campo a gente sabe, né, por argumentos de simetria que a gente já discutiu antes, aqui o E, ele tem que ser radial para fora, né? Então, de novo, meu E é um módulo de E na direção radial. E a gente pode, então, usar a lei de Gauss para encontrar isso aqui, né? Vou desenhar uma superfície gaussiana aqui de laranja. Então, a minha superfície gaussiana é uma esfera de raio R. E aí aqui, né, eu vou chamar esse raio, essa esfera aqui, de R, né, então só chamando a atenção que o raio da minha superfície gaussiana tem que ser maior que o raio da esfera que eu estou considerando. Daqui a pouco a gente vai considerar um caso em que não é. Mas quando a gente faz isso, vou até aproveitar aqui a parte de cima, né? Então vou usar isso aqui, né? E aí, de novo, o vetor normal, né, nesse caso é o radial. O campo ele vai ser constante ao longo de toda a superfície gaussiana, então já posso tirar da integral, aí fica integral de dA vai ser igual a essa carga interna que eu chamei de Q sobre Y0, e esse dA aqui é a superfície da esfera, né? Então, isso aqui fica vezes 4πr2 igual aqui sobre Y0, e daqui, né, só passando isso para o lado de cá, a gente consegue encontrar essa expressão, né? E essa expressão aqui, né, se eu tenho essa carga aqui
em um raio R, ou totalmente concentrada na origem, não faz absolutamente nenhuma diferença para o campo, né, em Rzinho maior que R. Então, né, esse problema que o Newton enfrentou, a gente pode repetir, né, essa mesma lei de Gauss, né, para a gravitação. Então, a gente tem aqui um corpo com uma massa M, né, um raio R, né, e eu quero encontrar o campo gravitacional aqui num ponto, né, que está numa distância R da origem. E aí vale a lei de Gauss da mesma maneira, né? Aqui eu vou substituir onde tem E por G. E aí aqui é outra constante, né? Eu vou chamar de um K qualquer aqui, porque não vai ser exatamente igual. E aqui, né, onde tem a carga interna, né, vai ser a massa M. Na verdade, essa constante aqui é esse G. Em vez de ter 1 sobre ε0, tem a constante de gravitação universal. E aí, fazendo isso, né, a gente obtém a mesma coisa. O G tem que ser constante por conta da simetria esférica e, né, G vai ser G vezes R chapéu, M aqui vai ser igual ao R chapéu, então vai ficar 4 pi R2 GM, e aí daqui, nesse pedacinho G, vai ficar fica a mesma coisa do que a gente viu aqui, né? Então, uma constante, né? Posso até reescrever isso assim. E aqui, M sobre R2, né? Então, aqui onde está em M sobre R2, aqui tem Q sobre R2 e aqui uma constante, né? Então, ali é 1 sobre 4π ε0 e aqui é G sobre 4π, mas é o mesmo tipo de conta, né? Que a gente fez em 30 segundos aqui no quadro e Newton não conseguiu fazer, então dá até um gostinho. Me dei bem, né? Mas fácil, ele não sabia, né, isso aqui, né? Na verdade, muita sacanagem eu falar isso, porque ele foi uma das pessoas, né, junto com Leibniz, que inventou todo o cálculo diferencial. Então, essas ideias de divergente, gradiente, rotacional não estavam nem na praça ainda, né? Quando ele propôs a gravitação universal. Na verdade, ele foi desenvolvendo essas ideias. Eu acho que divergente e gradiente nem estavam na praça, né? Era mais limite, derivada, integral, né? Não estava esse nível de sofisticação matemática toda. Mas, né, sabendo o que a gente sabe hoje, é trivial mostrar que tanto faz a massa estar distribuída, né, num raio R, quanto ela está toda aqui, né, centrada na origem. Para quem está, né, um observador que está a uma distância Rzinho, é totalmente indiferente. Então, isso é importante da gente saber. E aí eu acho que parte dessa comparação eu já tinha feito, né? Eu antecipei essa questão do potencial, né? A energia potencial que a gente consegue definir, né? Então, escrever uma força F como sendo menos gradiente de um potencial é possível, né? Se essa força
conservativa. E aí eu acho que é a primeira vez que separa um pouco, né, nessa discussão que eu fiz, a gravitação do eletromagnetismo, porque na gravidade, né, FG, sempre você pode escrever dessa maneira, porque, deixa eu botar aqui, ela é uma força central e o rotacional vai ser sempre nulo, por conta de ser uma força central. Enquanto aqui, né, aqui eu escrevi a força elétrica, né, quando a gente está tratando de campos estáticos. Então, nesse caso particular, né, e aí a gente tem gradações aí, né? Então, se os campos são estáticos, e estáticos aqui eu estou querendo dizer não dependem de tempo, né? Então, rotacional de E igual a zero, e aí eu posso, né, definir a força elétrica como menos o gradiente de uma força de um potencial e o campo elétrico como menos gradiente de fio. Isso aqui é muito usual, né? Então em toda eletrostática a gente faz isso, mas se a gente vai para a eletrodinâmica, onde isso deixa de ser verdade, não funciona. Já o caso magnético, ele é, digamos, mais complexo já na largada, né? Porque mesmo que a gente tenha campos estáticos, a gente tem esse outro termo aqui, que depende da corrente elétrica, né? Que já me diz que sempre é não nulo, né? Então, essa força ela é diferente de zero sempre. E até para quem não lembra, né, a forma da força de Lorentz aqui. Então, já na forma funcional aqui da força magnética, já aparece um produto vetorial aqui que esculhamba, né, com esse rotacional aí. Esculhamba não, né, faz não ser nulo, e aí essa força nunca é escrita como uma força, né, conservativa, que pode ser escrita como gradiente de um potencial, de uma energia potencial. Então, são diferenças grandes que vêm, né, aqui das equações de Maxwell. Então, eu vou fazer dois exemplos só para mostrar que dá para, três exemplos, né, que são os três exemplos que a gente consegue calcular o campo. E aí a gente usa muita composição, né? Então, assim, uma superfície esférica com buraco, aí calcula da superfície toda, depois calcula do buraco como se tivesse uma carga negativa. Até para calcular campo gravitacional, a gente faz isso, né? Como se tivesse uma massa negativa. É claro que não tem, é uma falta de massa ali. Mas aí faz esse tipo de expediente. Mas eu não vou fazer isso aqui, não vejo conceitualmente muita diferença, né? Então, eu vou aqui falar do campo de uma linha de cargas. Vou desenhar a linha assim, curvadinha, né? Então aqui, ao longo dessa linha, a gente tem cargas. E aí a superfície gaussiana que eu vou usar é um cilindro, né? Em torno dessa linha.
De novo, né, desprezando aqui totalmente efeitos de borda, então essa linha é infinita e esse cilindro é infinito. Vou ignorar a tampa em cima e embaixo. Né? A gente já discutiu aqui que o campo elétrico aqui é sempre radial. Então, qual a vantagem? Né? Em um dado cilindro, né, o campo é constante ao longo de todo o cilindro. Né? Então, aqui eu vou chamar de ρ essa direção aqui, cilíndrica. Né? Então, meu campo é na direção ρ desse raio aqui. Né? E ele é constante em todo esse cilindro. Então, se a gente usa... E aqui, né, eu tenho que falar de uma densidade linear de carga. Então, eu vou chamar lambda, né? Então, se eu pego aqui, né, o uso de novo, né, a integral de E e dA, né, esse meu N, vou botar até aqui, né, a minha normal aqui vai ser esse próprio ρ. Então, ele sai ali, né, da integral E, esse escalar esse dá 1, e aí o meu elemento de área aqui, né, é um anel 2πr vezes uma alturinha L, né? Esse aqui é o meu, esse L aqui, né, a princípio é infinito, eu vou deixar ele, depois a gente vai ver o que acontece. Então, essa é a LDA, e aí aqui do outro lado, né, tem essa integral, aqui em vez de ser ρ é uma densidade linear de carga, então aqui vai ficar lambda sobre ε0, né, vezes esse comprimento L ao longo, né, dessa linha L. Então, isso aqui corta com isso daqui, e aí só passa para o outro lado. Então, o campo aqui ele cai, tem que cair, né? Isso já era esperado, à medida que a gente se afasta aqui da carga, ele vai caindo. Só que aqui, né, como a gente tem uma linha infinita, ele cai com 1 sobre R, não com 1 sobre R2. Então, é uma outra possibilidade. Vou deixar isso aqui no meio, porque eu estou colando aqui dessa expressão. Um campo de um plano infinito. Aí aqui, né, eu fiz uma linha infinita, eu poderia colocar outra linha infinita, uma positiva e uma negativa, né? A gente usa sempre o princípio da superposição. Então, acho de uma linha, acho da outra, soma os dois. E acha. Eu estou falando isso porque no caso de um plano, né, eu tenho aqui o meu plano infinito, né, e aqui carregado positivamente, é muito usual a gente ter um plano positivo e um plano negativo, porque isso é um capacitor, né? Um capacitor são duas placas que não são infinitas, né, mas com cargas diferentes. Então a gente quer saber o plano, o campo também. Mas o que acontece, né, é que a gente vai ter um campo saindo aqui do plano de um lado e saindo do plano do outro. E aí a superfície gaussiana que a gente vai usar é uma caixinha, né, que tem uma parte, né, para frente do plano e uma parte para trás. Então desenhei aqui. Então, o que acontece? Nessa face que está aqui,
nessa face que está lá atrás, embaixo e em cima, elas são perpendiculares ao plano, né? Então, em 4 faces, né, a normal é perpendicular ao campo elétrico. Então, a contribuição que essas 4 faces dão para isso aqui é escalar N é 0. Sobram 2 faces, a face da frente e a face de trás, né? Então, na face da frente, então isso aqui eu vou chamar essa aqui de A e essa aqui de B, né? Então, o campo está saindo pelas duas, então as duas vão dar contribuições iguais, elas têm a mesma área, né? Então, quando eu faço isso aqui, escalar DA, né? Eu vou chamar essa áreazinha aqui de A, a outra área vai ser igual, né? O campo vai ser constante ali, então posso tirar da integral, vai ser tempo paralelo, então mesma coisa que a gente fez das outras vezes, o produto escalar vai dar o próprio campo, então dá E vezes A na da frente, né? E vezes A na de trás, e isso aqui tem uma distribuição linear de carga, né? Sigma, né? Uma distribuição planar de carga, né? Então sigma né, Q sobre A, né? Então eu posso escrever isso aqui da mesma maneira que eu coloquei aqui, né? Cadê? Aqui, né? Lambda vezes L dividido por epsilon 0. Então isso aqui vai ser sigma vezes A, que é a carga que tem ali dentro, dividido por epsilon 0. Esse A coloca aqui, e aí finalmente sigma sobre os 2 epsilon 0. E aí se a gente coloca outro plano aqui, aí o que acontece? No meio, né, vai ter uma carga entrando, aí esse 2 aqui, né, vai ser sigma sobre 2 epsilon 0 para cá e mais sigma sobre 2 epsilon 0 para cá, né, aqui eu estou considerando longe. E fora, né, vai dar 0, porque aí o outro campo, deixa eu desenhar aqui a outra placa, com carga menos, ela vai ter um campo para cá e aqui um campo para cá. E aqui um campo para cá. Então, fora vai anular o campo e dentro vai ser o dobro. Então, esse é o segundo exemplo. O terceiro é a esfera, né? Eu só vou fazer um pedaço que a gente não fez, né? Que é considerar dentro da esfera, né? Então, eu vou desenhar aqui meu desenho de amarelinho. Então aqui eu tenho uma esfera com uma distribuição homogênea de carga e eu quero, né, essa esfera, vou dizer aqui que ela tem raio Rzinho Rzão, e eu quero encontrar o campo elétrico aqui dentro, e o campo elétrico num ponto qualquer aqui fora, vou chamar de R também, e vou tratar os dois casos. Então, dentro da esfera eu vou fazer a mesma coisa, né? Vou pegar uma superfície gaussiana dentro e uma superfície gaussiana fora. Vou começar fazendo fora porque é mais fácil, a gente já fez, né? Então, só anotar aqui, né? Então, vou começar considerando Rzinho maior que R, né? Aí, em todos os casos, né, o meu campo vai ser na direção radial, isso simplifica a vida, e a minha normal
vai ser o próprio vetor tensor R. Né? Então, quando eu for fazer escalar M dA, né, se eu estou fora, eu estou nesse caso aqui, né, nos dois casos isso aqui vai ser E vezes 4π R2, e aí a carga que eu tenho aqui dentro, né, então Rho, eu vou dizer que é a carga Q dividido pelo volume, que é 4π R3 sobre 3. Né? Aqui nesse caso eu vou chamar Q de Q mesmo, que é a carga total. Isso aqui vai ser Q sobre ε0 e a gente recupera, né, esse resultado que a gente já tinha antes, 1 sobre 4π R2, Q sobre ε0. O que vai ficar diferente agora é quando eu for olhar essa superfície gaussiana aqui. Né? Então, essa primeira parte fica igual, o que fica diferente é a carga que está dentro de R, né? A carga interna. E aí, o que vocês me dizem que é a carga interna quando eu tenho essa aqui dentro? Aqui nesse caso é Rzão 3, né? Que é o raio da esfera toda. Quanto é a carga que está dentro dessa superfície aqui? Vai depender do Rzinho. Oi? Vai depender do Rzinho. Vai depender do Rzinho, né? Uhum. E aí, como que depende? É só passar, substituir por Rzinho e passar para o outro lado? Né? Vai ficar Rho, não, 4π Rzinho ao cubo vezes Rho sobre 3. É isso? Todo mundo concorda que é isso? A carga dentro de uma esferinha de raio Rzinho, né? Então, aqui, né, para R menor que R, né, esse lado aqui vai ficar exatamente igual, né? Escalar N dA vai ficar 4π R2 vezes 0. Aí o que muda é a carga interna. A carga interna vai ficar 4π R3. Aqui eu vou escrever assim também, como está ali, né? 4π Rzão 3. Deixa eu trocar aqui, né? E aqui onde tem o Q, eu vou trocar para lá, né? Então, 4π Rzão ao cubo sobre 3 vezes Rho. Né? E aí aqui cancela com esses 4π aqui. Ficou apertado aqui? Deixa eu sair um pouquinho. Então, ainda dentro aqui, 1 sobre ε0. Aqui, necessariamente, fica R2 embaixo, né? 3 acima. Vou deixar esse... aí fica R3 Rho e R3. 3. Isso. Né? Então, esse é o campo dentro, fora. Vamos lá para o outro lado fazer o campo dentro. E aí essa carga interna é que ela fica aquele negócio ali, aqui, R3 Rho sobre 3. E agora quando a gente substituir aqui, esse 4π cancela com esse, o R2 cancela aqui, e a gente fica que vai ficar Rzinho
Rho sobre 3Y0. Então, se a gente olha para isso e mais esse cara aqui, uma coisa que tem que acontecer é que essas coisas não podem ser descontínuas, né? O campo ele não pode dar um salto de um ponto para outro. Então aqui, né, se eu faço Rzinho igual a Rzão, eu cancelo aqui, fica Rzão em cima, né, e cancelo aqui. Então fica Rho sobre 3Y0 R embaixo, que né, o que a gente... R em cima. R em cima, né? Então R, Rho, 3Y0. Então se a gente faz um gráfico, né, do módulo do campo como função de R, né? Aqui está o Rzão, dentro da esfera ele vai crescendo linearmente até que ele chega aqui, né? Então isso aqui vai com R, e aí a partir daqui ele cai com o quadrado. Tá? Esse é um dos casos que, né, esses 3 casos basicamente são os casos que a gente consegue resolver. Então, vou fazer só um comentário, já acabando aqui, né, sobre o campo dentro de uma casca condutora, né? Então, eu já comentei, se você não tem, né, vou deixar aqui. Lá no comecinho da aula, quando a gente começou a falar da lei de Gauss, se você não tem carga dentro, o campo é zero, né? Então, se eu tenho aqui uma casca, pode ser condutor ou isolante, né? Eu nem falei muito disso, mas qual a diferença, né? No isolante, cada carga está presa no lugar, e num condutor ela tem liberdade para se mover e se rearrumar, né? É claro que enquanto ela está se movendo, a gente não está no caso da eletrostática, né? Mas a gente supõe que ela se move e depois para no lugar. Mas se a gente tem uma caixa esférica carregada, né? Qual é o campo aqui dentro? Como eu encontraria o campo aqui dentro? Lei de Gauss. Exatamente. Lei de Gauss, superfície esférica, né? Tem simetria esférica, desenho aqui uma superfície gaussiana esférica. E aí uso isso aqui, né? A escalagem linear é a carga interna. Quanto é a carga interna? 0. Então, sempre dentro, né, de uma casca esférica, o campo necessariamente é 0. Né? E aí, o fato desse campo ser 0 aqui dentro, ele está ligado de uma maneira bem peculiar ao fato de que cai com o inverso do quadrado da distância à carga. Então, se a gente pega um ponto aqui, né, e desenha aqui Então, aqui tem um pedaço da minha esfera e aqui tem outro pedacinho, né? Então, eu vou chamar esse raio de R1, esse raio de R2. Né? Então, essa áreazinha aqui que está totalmente desenhada errado isso aqui, né? Isso aqui é a minha área A2 e esse pedacinho aqui minha área A1. Tá dando para entender o que eu estou desenhando aqui, né? Um pedacinho, uma calotinha de uma esfera, né? Aqui de raio R1 e de raio R2. Então, se eu desenho aqui nessa áreazinha, eu vou chamar de delta A1 e essa delta 2, delta 1 sobre delta 2, isso aqui tem que variar com os raios ao quadrado, né? R2 ao quadrado, R1 ao quadrado. E isso aqui, né, também, se a área é maior ou menor, cabe mais ou menos carga ali, né? Então, delta A1 sobre delta A2
Isso aqui também vai depender de delta Q1 e delta Q2. E aí, né, se eu olho o campo elétrico ali gerado, né, por E2 e por E1, né, ele vai depender aqui de Q2 sobre R2 ao quadrado e aqui de Q1 sobre R1 ao quadrado. E aí quanto tem que dar isso aqui? Aqui a carga ela vai com a área e a área vai com R ao quadrado, né? Então, se a carga vai com R ao quadrado em cima e embaixo, isso aqui vai cancelar com isso, e isso aqui tem que ser 1. Faz sentido para vocês? Né? A área maior, mais carga, né? mais distante desse ponto. Então, esse equilíbrio, né, de que esse campo aqui é igual a esse, né, nesse ponto, você vai cancelando todos as contribuições das diferentes áreas. Dessa maneira, você pode pensar em diferentes pares. Então, o fato do campo C0 aqui dentro, né, está muito ligado, né, com isso aqui, né, com a carga, com o campo cair com o inverso da distância ao quadrado. Então, isso foi usado, né, para testar se as forças iam com o inverso do quadrado da distância mesmo, né? Então, diz aqui, foi o Feynman que disse que o primeiro cara a tentar medir o campo dentro de um condutor foi o Benjamin Franklin, e ele encontrou que era 0 e ele ficou muito surpreso, porque ele esperava, né, sei lá, contribuições diferentes. Não é uma coisa muito intuitiva, né? Você tem um negócio todo carregado, olha lá dentro e não tem campo, né? Então ele foi o primeiro a olhar, achou estranho, e aí Coulomb aqui fala que Coulomb só propôs essa lei de Coulomb, que a força cai com o inverso do quadrado da distância 18 anos depois do que o Franklin tentou fazer essa primeira medida. Então ele fez às cegas, ele não tinha a menor ideia de como ia, né, isso com o campo, né? E aí, como eu comentei, né, são experimentos feitos para, né, estudar isso aqui, 1 sobre R a 2 mais epsilon. E aí o primeiro a fazer foi o próprio Maxwell. E ele encontrou epsilon menor que 1 sobre 10.000, que é bastante. E aí depois, vou botar o óculos, Clinton, não conheço, Lofton, em 1936 acharam menor que 1 parte em 1 bilhão. Né? Então, Maxwell, assim, 1870, né? E aqui em 1936 já caiu bastante, né? E aqui em 47, isso eu acho bem importante, foi o próprio Rutherford. E aí o experimento do Rutherford é meio para testar isso aqui, não dentro de um condutor, né, mas para testar se esse epsilon é 0 numa escala menor, porque uma coisa é você pegar, né, uma esfera, que é uma bola desse tamanho, como o Franklin fez, e olhar lá dentro. O campo é 0 numa escala macroscópica, mas o Rutherford testou nessas escalas aqui, né, que é a escala atômica, então 10 a menos 10 do metro. Então, se nessa escala de 10 a menos 10 do metro, continua valendo isso aqui. E ele encontrou que sim, né? Aqui ele encontrou, vou botar aqui.
a -9 nessa escala. Então foi uma contribuição importante, né, que a lei de Coulomb obedece o inverso do quadrado da distância mesmo em escalas subatômicas, né? E aí o comentário, né, que então, né, então isso aqui é uma escala atômica. Não sei se vocês têm esses tamanhos na cabeça, né? 10 a menos 10 é mais ou menos assim o tamanho de um átomo, né? Claro que o átomo não está bem definido, né? Mas assim, se você tem um cristal, é a distância entre dois átomos e um cristal. Essa assim, é um angstrom, né? E depois foram feitos testes na escala nuclear. Que aí não é 10 a menos 10, né? É 10 a menos 16 do metro. Então você está olhando já dentro do núcleo. E aí não vale. E aí é aquela coisa que você começa a olhar a estrutura interna das partículas, né? E também começa a ver outras forças, porque aí dentro do núcleo não está só a força coulombiana, ela está junto com outras forças, né? Que até mantém a coesão da matéria quando mantém o núcleo lá. E aí isso deixa de valer. Anotei um outro teste, né? Porque a gente está falando aqui que vai 1 sobre R2, mas esse coeficiente 1 sobre 4π ε0, né, poderia mudar, né, se você está aqui, se você está aqui, né, se você está aqui, mas isso aqui aparentemente é constante, independente da escala, né? Então foram feitos vários testes, π é um número, né, mas se ε0 continua sendo ε0 em diferentes escalas, né? E aí isso aqui, 15 partes por milhão. Aí tem toda, hoje em dia, uma área que eu não diria nem que é da física, meio interdisciplinar ou uma nova ciência, que é a metrologia, né? Que é preocupada em estabelecer, né, valores para o ε0, para C, né, para as constantes e ver medir isso com grande precisão, né? Isso não é só porque eu quero saber com grande precisão, até para ajudar na geolocalização GPS depende dessas constantes, né? Então determinar com grande precisão é importante. Relógios atômicos, né? Medir o tempo com muita precisão melhora a precisão do GPS, então isso é importante. Isso é uma dúvida que é perguntar. Numa escala, tipo assim, atômica, que tem que ter uma boa aproximação de π, né? Porque imagina que isso vai fazer uma grande diferença. Então, assim, a eletrodinâmica quântica, né, você pegar o campo e quantizar o campo, ela é das teorias mais bem-sucedidas, no sentido que quando você faz um experimento e a teoria, você obtém medidas assim, uma parte em 10 a 20, né, de precisão. Então, se você tem uma parte em 10 a 20, não adianta botar o π com 3 casas decimais, porque você vai esculhambar a sua medida. Então, começa a ser relevante, né, essas coisas todas. Então, o que eu tinha notado mais aqui, eu acabei antecipando e falando antes, que é a questão, né, que isso aqui diz que não tem monopolo magnético, né, porque isso aqui te diz que, né, esse divergente de E vai te dar a carga que está dentro de uma superfície. E aqui dentro da superfície a carga magnética é sempre zero. Qualquer superfície, né? Aqui, né, a gente tem exemplos, ali não tem carga, mas aqui é uma lei, né? Então sempre acontece isso. E aí mostra bem essa simetria, né, do campo elétrico com o campo magnético. E uma coisa muito fundamental da natureza que é você não poder ter um monopolo magnético. Tem vários experimentos de tentativa de fazer, né, pegar uma parte, mas ninguém conseguiu ver. Então, é bem fundamental isso. Perguntas, comentários?
Questões? A gente pode encerrar por aqui hoje. Não ia mesmo dar tempo de falar no Teorema de Stokes, né? Mas tem, né? A gente falou das equações de Maxwell e da lei de Gauss, e aí eu acho que dá para na aula que vem. Aí eu vou combinar aqui como é que a gente vai fazer, mas a ideia de circulação do campo, né? E aí já dá para ver também, né? Por aqui, né? Que aqui o divergente é não nulo e o rotacional é nulo, e aqui é o contrário. Então, né, a ideia de circulação aparece mais quando a gente tem campos magnéticos, aparece o rotacional. Beleza?